Eu não vejo, por todas as informações apócrifas, ocultas, Jesus não chega à morte na cruz. Ele não morre na cruz. Jesus ele passa por um estado limítrofe, um estado de coma. Sabe aquela passagem que normalmente a gente vê nas religiões e ela passa meio desapercebida quando dão vinagre para ele na cruz? Dizem que dão para ele algo que é amargo. Você já viu essa passagem, não? Não. E ele fala que tem sede. Ele fala que está com sede. E aí mostram que os romanos dão para ele ali algo parecido com um vinagre, uma substância amarga. E eles tratam normalmente isso como se fosse uma maldade dos romanos. E não é isso. O que deram para ele ali é uma substância, e quem deu foram essênios, para que ele entrasse no estado de coma e não chegasse à morte. Jesus ele entra no estado de coma na cruz, ele consegue que evitem um procedimento que era muito comum na época, infelizmente era uma tortura que causavam centenas, milhares de judeus morreram na cruz, tá? Primeiro é importante falar que muita gente não sabe que a morte na cruz era comum, infelizmente. Ela era um tipo de tortura e morte pública para justamente causar nas pessoas o medo de cometerem aquele mesmo tipo de conduta. Então, a Via Crucis, por exemplo, era uma avenida onde centenas e centenas de judeus e gentios e pessoas que não respeitavam as imposições romanas, infelizmente, eram crucificadas ali. Então eu vejo, por tudo que foi já, pelo que sabemos do ocultismo, que Jesus ele não chega, ele é crucificado, ele passa por toda aquela tortura, infelizmente, mas ele não chega à morte. Tanto que eles não quebram os ossos das pernas, que era uma coisa comum, faziam isso para acelerar a morte, né? Eu não sei se vocês sabem exatamente como funciona, não é muito agradável falar, mas a pessoa quando é crucificada, ela começa a ter acúmulo de líquido no pulmão, ela vai perdendo a capacidade de respirar. A morte geralmente é por asfixia. Então, na verdade, Jesus ali, até existe uma passagem nesse momento da morte, que um dos romanos, que era favorável a Jesus, ele estava naquela cena. E ele enfia uma lança. Para tirar o líquido do pulmão. Exato. Eu vi isso no History Channel. Exato. Eu vi um documentário no History Channel que narra exatamente isso, que inclusive é quando ele enfia a lança, jorra esse líquido do pulmão. Exato. Se você olhar na Bíblia, Lê, perfeito, ótima sua referência. Se você olhar na Bíblia, exatamente fala sobre sair água e não sangue somente. Acho que sangue e água. Então o que isso quer dizer? Jesus ali ganha tempo de vida. Então eles não estavam torturando ele nesse momento, nem com o tal do vinagre, nem com a lança. Eles estavam dando tempo para Jesus, porque ele aparenta morte, porque a substância que deram para ele era proposital para isso. Ele é retirado da cruz com vida, e é por essa razão que ele é levado para o sepulcro de José de Arimateia. José de Arimateia era um sacerdote do Templo de Salomão, chamado Sinédrio. Os sacerdotes eram chamados de Sinédrio, né? E ele era um sacerdote, mas era dos poucos que eram a favor de Jesus, porque a maioria era contrária. Foram eles praticamente que levaram Jesus à cruz, tá? Quer dizer, os caras mais incomodados com Jesus eram os sacerdotes do templo judaico. Então Jesus sai num estado de coma profundo. A morte, se até hoje algumas pessoas não são identificadas em termos de morte num nível de coma muito profundo, até nos hospitais muitas vezes se enganam. Não sei se vocês já viram casos assim. É verdade. Né? Jesus então sai dali daquela cena como se tivesse morrido. Ele é levado para o sepulcro de José de Arimateia. Quer que eu conte a história toda aqui só para completar? Claro. Aí que acontece? Maria Madalena, acompanhada, né, de outras mulheres, no outro dia ela vai até o sepulcro para cumprir alguns rituais judaicos, e haviam 2 guardas romanos ali. E elas dão um tipo de bebida que faz eles adormecerem. Eles adormecem, outras pessoas chegam, tiram a pedra diante do sepulcro e Jesus é retirado dali. Então, primeiro eu estou te contando só literalmente o fato de que Jesus ele não morre na cruz, mas isso não tem importância.
A importância do que Jesus fez está no seu conhecimento, no seu legado. Então, o que você perguntou para mim agora, fora essa curiosidade que eu estou contando aqui, né, para quem não sabe, mas fundamentalmente, Jesus ele acaba, do ponto de vista simbólico, ele acaba representando naquele momento a morte mística, que é a morte do ego. Por exemplo, existe um ritual que é conhecido há milhares e milhares e milhares de anos pelos egípcios, né? Os essênios eles conheceram esse conhecimento todo com os egípcios, né? Jesus também esteve muito tempo no Egito antes de começar a sua missão pública, e Jesus ele passa ali naquilo que ele é crucificado. E a hora que ele, então, ele encerra o ciclo de atividade pública dele, o que ele faz ali é mostrar para a humanidade o simbolismo da morte do ego. É como se ele dissesse assim, olha, todos temos que morrer para o ego, para o eu inferior nosso, para exaltarmos o eu superior. Mas é claro que não era a intenção dele ir para a cruz. Ele vai para a cruz porque ele é perseguido mesmo, porque ele incomodou o sistema. Ele incomodou muito o sistema. Se você olhar passagens da Bíblia, você vê que Jesus quase foi apedrejado algumas vezes antes de ser crucificado. Tentaram matar ele várias vezes. Entende? Então aquela não foi a primeira. E aí dali ele sai de cena, porque ele realmente iria matar todas as pessoas ao redor dele se ele continuasse. Ele cumpre o propósito dele, ele sabia que as pessoas daquele tempo não o compreenderiam, e ele deixa um legado fantástico que até hoje você vê que está sendo desvendado, porque a igreja manipulou tudo por 1700 anos.